Quinta-feira, 30 de setembro, seja bem-vindo ao TV O Jornal Primeira Edição. Você acompanha a partir de agora o noticiário mais completo de Votuporanga e da região. Entre os destaques do dia, Votuporanga terá o dia V de vacinação contra a Covid neste sábado para a repescagem de primeiras doses e segundas doses para quem está dentro do prazo. Já pessoas com 60 anos ou mais começam a receber a dose de reforço a partir da próxima segunda-feira. Deputado Carlão Pinhatari anuncia mais casas populares para a região. Saev Ambiental apresenta argumentos para a criação de taxa de resíduos sólidos em Votuporanga. Segundo a autarquia, a medida segue legislação federal e valor não está embutido no IPTU. Hoje também é dia de Mais Verde, teleemprego e as últimas notícias do esporte e do CAV na Copa Paulista. Fique com a gente, o TV O Jornal está no ar. Após anúncio feito nesta quarta-feira pelo governo do estado, a Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou para esse sábado, dia 2 de outubro, o dia V de vacinação contra a Covid, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Esse plantão será no Centro de Convivência do Idoso do bairro Vila Paz apenas. E no dia V estarão disponíveis as primeiras doses da repescagem para adultos com 18 anos ou mais, segundas doses para todos aqueles que estão no prazo e também terceiras doses para quem tem 70 anos ou mais e que tomou a segunda dose há pelo menos 6 meses. Já na segunda-feira, dia 4 de outubro, a Secretaria da Saúde iniciará a terceira dose para os que têm 60 anos ou mais e que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses. Sobre a aplicação da terceira dose para profissionais da saúde, que também foi anunciada pelo governo paulista, a Secretaria Municipal informou que ainda não tem informação oficial do estado sobre como será realizada. E o governador João Dória anunciou também nesta quarta-feira o investimento de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais para construir mais de 10.500 unidades habitacionais em 87 municípios do estado de São Paulo, nas modalidades do programa Nossa Casa, CDHU, Preço e Apoio. Na região serão beneficiados os municípios de Cosmorama, com 54 casas, General Salgado, com 90 casas e Pedranópolis, com 48 casas. Em suas redes sociais, o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pinhatari, destacou o anúncio como, abre aspas, um grande dia para a população paulista, fecha aspas. Pela modalidade Nossa Casa CDHU, serão 6.964 unidades em 80 conjuntos habitacionais, sendo 76 empreendimentos de casas e 4 de apartamentos. Outras 2.566 unidades serão construídas pela modalidade Nossa Casa Preço Social, em que prefeituras fazem oferta de terrenos e, por meio de licitação pública, é definida a empresa privada responsável por desenvolver o empreendimento. E foi realizada ontem, quarta-feira, uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga para explicar a necessidade de votação do projeto de lei que institui a taxa de resíduos sólidos em Votuporanga, a conhecida taxa do lixo. Vamos entender melhor o que foi debatido na reportagem. Realizada no plenário da Câmara de Vereadores, a audiência pública tratou a respeito do projeto de número 13 de 2021, que institui taxa de resíduos sólidos, destinada a custear serviços no município, como de coleta e transporte do lixo. O projeto está em discussão há cerca de 90 dias entre os parlamentares e vai ser votado na próxima segunda-feira, porque a Prefeitura foi oficialmente notificada pelo Tribunal de Contas, que determina a cobrança da taxa, com base em lei do Marco Legal do Saneamento Básico. Artigo 29 da Lei 14.026. Nós não cobramos esse resíduo. Nós temos uma despesa e não temos uma receita, o que pode e vai causar problema lá na frente. Nós estaremos à mercê de uma lei que não foi cumprida e de que isso pode e vai nos dar, a nível de Votuporanga e a qualquer cidade que dela for descumprida, tá? a grande possibilidade
da cidade não ter mais nenhuma condição de investimento a nível estadual e a nível federal. No decorrer da audiência, foram esclarecidas dúvidas e expostas possíveis soluções alternativas, como a do vereador Serginho da Farmácia, quem sugeriu diminuir a taxa de esgoto para compensar a nova e não pesar no bolso do contribuinte. Em contrapartida, na oportunidade, a Saev expôs que necessita de novos recursos para a manutenção de diversos serviços da autarquia e que tem segurado o máximo que pode, até então, já que o descumprimento da determinação do tribunal pode acarretar crime de responsabilidade fiscal ao governo municipal. A proposta é fazer, porque senão o bloqueio dessas verbas poderá e é muito possível que isso ocorra. Então eu quero deixar muito claro de que nós estamos aqui, tá? Mas que essa iniciativa não partiu do Poder Executivo. O Poder Executivo está única e exclusivamente cumprindo uma determinação lá de cima. Se é ou não correta essa determinação, não cabe a nós questionar. A decisão final desse projeto, que divide opiniões, vai ser na segunda-feira. Até lá, o assunto continuará sendo discutido entre os parlamentares e toda a população. Na próxima segunda-feira, que provavelmente vai ser votado esse projeto, estarei explicando novamente para a sociedade, para os demais vereadores. Eu entendo que já é uma taxa que já é cobrada no próprio PTU ao longo dos anos, né? E eu entendo que a sociedade não pode pagar mais uma vez. E dizer mais, nós estamos passando por um momento difícil, né, que é a pandemia, desemprego, pessoas aí em situações difíceis. E eu acho que é muito complicado o morador, o munícipe, estar arcando com mais uma taxa, um imposto, né, que infelizmente sabemos que é uma lei de cima para baixo, mas eu voto contrário a esse projeto. E durante a sua fala na audiência, o procurador-geral do município, Glauton Feltrin, afirmou que um dos principais questionamentos contra o projeto, que a taxa estaria embutida no valor do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, está equivocado. Segundo ele, a cobrança foi extinta anos atrás com a reformulação da planta genérica da cidade e reforma do Código Tributário. Hoje, a coleta de resíduos é paga pelo contribuinte nas taxas mensais de água e esgoto da Saev Ambiental. E como vimos, o projeto deve ser votado na próxima segunda-feira. E quanto ao valor da taxa, a tabela inicial, que pode ser mudada em breve, né, prevê o valor mínimo de R$ 3,28 por residência e de R$ 1,64 para famílias de baixa renda, levando em consideração o consumo de água e quantidade de dias de coleta de lixo. Na tela também, estabelecimento comercial ou industrial com coleta de lixo 3 vezes por semana pagará um valor mínimo de R$ 7,58. Comercial que tem a coleta 6 vezes por semana, R$ 15,14. Já a taxa social de R$ 1,64, mista de R$ 5,05, pública de R$ 7,58 e religiosa de R$ 3,28. Em virtude da celebração do feriado de finados, no dia 2 de novembro, a Secretaria da Cidade, aqui de Votuporanga, informa que o prazo inicial para construções e serviços de reformas e pinturas de jazigos e sepulturas no cemitério municipal Petronilo Gonçalves da Silva é até o dia 11 de outubro e a conclusão deve ser feita até o dia 15 do mesmo mês. Reformas e pinturas no cemitério municipal Petronilo Gonçalves da Silva devem ser concluídas até o dia 15 de outubro. Algumas pessoas já estão se adiantando e começaram os serviços para não perderem o prazo. Em relação à limpeza, com a utilização de água, a data limite é 31 de outubro. Após esse prazo, os serviços só poderão ser efetuados com a utilização de panos, não sendo permitido o uso de baldes ou mangueiras. Por causa da pandemia, a limpeza deverá ser feita seguindo as normas de biossegurança, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Já os ambulantes que pretendem trabalhar nesse período têm até o dia 28 de outubro para solicitarem a autorização e o pagamento de uma taxa, que varia de acordo com a metragem utilizada.
Agora uma pausa rápida, depois do intervalo tem as dicas do quadro Teleemprego, a previsão do tempo e no Mais Verde, Júlia Domenech mostra que tipo de planta combina mais com a sua personalidade. No esporte, Votuporanga terá a equipe de futebol feminino no Paulista Sub-17. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e em destaque agora as oportunidades da semana. Se liga nas vagas do quadro Teleemprego. A Associação Comercial encaminha para contratações a vagas para óptico, vendedor ou vendedora, mecânico de manutenção, açougueiro, comprador ou compradora, promotor ou promotora de vendas, costureira, montador de móveis, operador de máquina de impressão, recepcionista, auxiliar odontológico, também profissional de TI, caixa e secretária, além de vendedor ou vendedor externo, auxiliar administrativo, serviços gerais, auxiliar de laboratório físico e químico e camareira. Os currículos devem ser enviados para emprego@cvnet.com.br. Já o CTMO, Centro de Treinamento de Mão de Obra, Altino Regiane, oferece curso de costureira, 24 vagas oferecidas com início no dia 4 de outubro. O telefone é o 17 3406 1489. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, oferece vagas para empacotador, costureira de máquina industrial, jardineiro, auxiliar de laboratório físico-químico, modelista, dobrador de calhas, açougueiro. Os interessados devem ir pessoalmente à Rua Barão do Rio Branco, 4497. Já a Santa Casa de Votuporanga tem vagas para enfermeiro assistencial, técnico de enfermagem, estagiário de enfermagem, desenvolvedor de web, recepcionista, biomédico, auxiliar de limpeza, também cozinheira. Vaga também para farmacêutico. Os interessados devem entrar em contato com o Trabalho Conosco, @santacasavotuporanga.com.br. Em Votuporanga também há vagas para office boy, recepcionista, separador de mercadorias e alimentador de produção. Pelo telefone deve ser feito o contato 17 3422 7772. E agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, último dia do mês de setembro. Segundo o portal Clima Tempo, o dia segue com predomínio de sol, tempo é firme e extremamente seco. A umidade relativa do ar segue baixa nas horas mais quentes do dia por toda a nossa região noroeste paulista. Em Álvares Florence temos hoje a máxima de 35 e a mínima de 21 graus, com umidade do ar em 45%. Já em Andeara, a máxima é de 34 e a mínima de 20, com umidade em 45%. Em Magda, hoje a máxima é de 35 graus e a mínima de 20 graus, com a umidade do ar em 46%. Já em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 e a mínima de 20 graus. No momento, a temperatura é de 33, com a sensação térmica também de 33 graus. A máxima de 36 será por volta das 2 horas da tarde, com a umidade do ar hoje na casa máxima de 46%. Hora do esporte no TV O Jornal. Votuporanga terá a participação de uma equipe de futebol feminino da cidade no Campeonato Paulista Sub-17. A confirmação foi divulgada ontem pela Federação Paulista de Futebol. A equipe do Brothers Futebol Clube, que surgiu como um time de futebol amador de Votuporanga, tem há pouco mais de um ano a equipe das Sisters, o futebol feminino aqui da cidade. A princípio, a competição contará com 12 equipes divididas em 2 grupos, com início em 31 de outubro. O time de Votuporanga está, além das meninas da equipe Brothers, o grupo terá a forte equipe da Ferroviária, Inter de Franca, Red Bull Bragantino e Resende. Boa sorte, então, para a equipe e vamos estar acompanhando aqui na TV Unifev, acompanhando diariamente a preparação da equipe de futebol feminino. E a Secretaria de Esportes e Lazer confirmou para o início de novembro a Copa Municipal de Futsal Edinho Watanabe. As informações com Danila Arroio Martins. Olá para todos que assistem o TV O Jornal, é isso mesmo. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer confirmou para o dia 9 de novembro o início da Copa Municipal de Futsal Edinho Watanabe. Sobre isso eu vou falar agora com José Roberto Medalha, ele que é professor de Educação Física da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Primeiramente, obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Eu gostaria de saber quais são as informações sobre o regulamento dessa Copa. Olá, amigos. A Copa de Futsal Edinho Watanabe, como você disse, Danilo, início dia 9 de novembro. E temos, antes do dia 9, o Congresso Técnico, dia 21 de outubro, tá bom?
A Copa é para atletas da cidade e da nossa micro-região. Então, de um nível equilibrado, tá bom? Não pode incluir atletas de outras cidades. No número máximo de 15 atletas, tá bom? E atletas de 16 anos acima. Então, uma Copa na categoria adulto. Os atletas 16, 17, 18 deverão ter uma ficha autorizada pelos pais para poder participar da competição. E como é que podem ser feitas essas inscrições? Já estão encerradas? Anteriormente nós tínhamos liberado vagas para 16 equipes e tivemos mais algumas procuras. Então as inscrições já estão encerradas e atingiram o número de 20 equipes. Superou a expectativa? Exatamente, a procura foi muito grande e em 2 dias de inscrições abertas elas já se encerraram. E haverá premiação para o time campeão? Nós teremos troféus e medalhas para o campeão e o vice-campeão. Tá certo, obrigado Danilo. E Dia das Crianças está chegando e ontem o CAV recebeu uma visita especial, com certeza motiva a equipe para a sequência da Copa Paulista. A Arena Plínio Marim teve uma tarde para lá de divertida com a criançada da Casa da Criança aqui de Votuporanga. Olha só. É um projeto da Casa da Criança, onde nós trabalhamos com crianças carentes, em média de 80 crianças sendo assistidas nesse projeto. Antes era um menino mais arteiro, ficava xingando qualquer um pra rua. Agora eu tô mais melhor. Agora não. Digo pra todo mundo, quem sonha a jogar, é bom. Para a gente do CAV é sempre importante estar perto da sociedade, perto da comunidade de Votuporanga. E a gente sabe o tão importante que é o esporte para as crianças, né? Que é o esporte, ele tira a criança da coisa ruim, ele coloca a criança no bom caminho. Parabéns ao Hélio, parabéns aos demais professores pelo projeto e ao CAV, a Votuporanguense vai estar sempre à disposição de projetos como esse. Hora do Mais Verde no TV O Jornal. E você já parou para pensar que tipo de planta combina mais com a sua personalidade? É isso que Júlia Domênices traz para a gente hoje. É com você o quadro Mais Verde. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde, dia daquela dica que você está aí esperando para cuidar de suas plantas. E olha só, ao meu lado hoje, a Inês Soares, que é especialista em leitura corporal. Ela vai dar dicas aí, porque cada pessoa tem um jeitinho de lidar com a planta. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada. Então, leitura corporal são a forma como que a nossa mente funciona. E dependendo do traço que tiver aí, que você tiver em evidência, é a maneira como que você lida com as plantas. Por exemplo, tem aquela pessoa que gosta mais de cuidar de cactos, né? Que ele não gosta muito de outro tipo de planta. Por quê? O cacto, ele não exige muito cuidado. Ele é uma planta mais tranquila para a gente cuidar. Vai ter outros traços, por exemplo, que gosta mais de cuidar de uma erva, de uma horta, né? Depois vai ter o próximo, ele vai escolher cuidar de flores, por exemplo. Por quê? Porque ele vai cuidar da planta e a planta vai devolver para ele algo. Você já viu aí que é uma manipulação, né? Depois vai ter o outro traço que para ele é muito tranquilo cuidar. Porque ele tem a ordem, tem planta que precisa ser aguada, por exemplo, 2, 3 vezes ao dia, né? Então ele gosta disso, ele gosta dessa organização. E tem um outro traço que ele gosta de cuidar mesmo, porque ele precisa que aquele jardim seja perfeito, que aquela planta seja perfeita como ele gosta de ser. Perfeito? Então nós temos aí 5 traços, 5 emoções e cada traço ele vai olhar para a planta, ele vai cuidar de uma forma diferente. Então não fica triste se você não consegue lidar aí com várias plantas, é o seu jeito de funcionar. Então é importante as pessoas se conhecerem, se autoconhecerem para saber qual que é a planta ideal para cuidar. Eu, por exemplo, eu adoro ervas. Se eu fosse mexer com cactos, talvez eu não teria tanto sucesso. Olha, você é uma boa oral, né? Já falou que gosta de ervas, então assim,
você ia se dar super bem em cuidar de qualquer planta. Por quê? O Oral, ele gosta muito de mexer, de cuidar. Ervas, por quê, né? Vai comer, então por isso que lembra, por isso que Oral. Agora, as suculentas, por exemplo, é uma pessoa que não... Na vida, ela já não gosta muito de contato. Então, por que ela vai escolher uma suculenta? Porque a suculenta ela não precisa de tanto contatos, entende? Então, assim, todos os traços vai cuidar bem, mas cada um vai cuidar por um motivo diferente, entende? No recurso dos traços, que eu gosto de falar, ele vai ter, assim, ele vai cuidar de tudo muito bem, ele vai fazer tudo muito bem. Já nas dores, ele vai deixar um pouco de lado. Por exemplo, Oral aí que eu citei, se tiver muito na dor dos traços, sabe o que vai acontecer? Vai matar todas as plantas afogadas, porque é tanto choro, né? E aí por aí vai. Por exemplo, a orquídea. Como que é a característica da pessoa que é apaixonada por orquídea? Ó, ele tá aí com uma evidência aí de traços do o psicopata e o rígido. Por quê? O rígido, ele tem assim, ó, ele tem um controle, ele vai fazer tudo para parecer perfeito. O psico, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar bem porque ele quer a flor, entende? É uma troca. Inês, muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, e se você quiser saber quais são os seus traços principais, né? Depois a gente passa o contato. Tá certo, muito obrigada. Gente, tá aí a dica para vocês, vale a pena se conhecerem melhor para saber qual plantinha aí vai dar mais certo e não acabar afogando elas, como a Inês falou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tá certo, então, com Mais Verde encerramos a edição dessa quinta-feira, a primeira edição do TV O Jornal. Lembrando que mais notícias de Votuporanga e da nossa região você acompanha a partir das 8h30 da noite na segunda edição do TV O Jornal. A todos uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.